Olá, bem-vindos. Nesta aula, eu explicarei como funciona um teste tipo Z. E para isso, eu vou conceber uma história aqui, desenhar na forma de gibi e colocando as explicações e observações deste lado. A ideia é realmente exemplificar e mostrar os conceitos acompanhando quadro a quadro da historinha e, ao mesmo tempo, complementando aqui com informações importantes no contexto da estatística. De novo, é uma historinha que eu inventei para fins didáticos. Então, como é que ela vai começar? Primeiro, vai se passar aí tudo em volta de um transatlântico no meio do mar. E esse transatlântico conta com 1000 tripulantes, 1000 passageiros. Então é um transatlântico muito grande. E ele está em alto mar agora, passeando. Com 1000 passageiros. Então ele está no alto mar, tem aí as suas cabines, e para a felicidade de todo mundo, tem também barco salva-vidas. Como eu falei, o número de pessoas aqui dentro, tripulantes, somam 1000, incluindo todo mundo. E o número de barquinhos salva-vidas é 100, cada um deles cabendo 10 pessoas, para que todo mundo consiga, se precisar, né, achar um lugar no barquinho. Pronto, o barquinho está no meio do oceano, né? E aqui dentro a gente vai identificar aí pelo menos algumas pessoas para a gente depois poder localizá-las nas distribuições estatísticas. Então vamos lá. A gente tem aqui na popa uma pessoa de braço aberto aqui assim, que eu vou chamar de Rose. Temos aqui bem perto dela, logo atrás, uma outra pessoa, que eu vou chamar de Joãozinho. Vou chamar de J, de Joãozinho. E logo aqui em cima temos uma pessoa também olhando numa luneta com um baita susto. Né? Por quê? Porque ele viu logo em frente aqui um iceberg. Então estava aqui um iceberg, né? E infelizmente embaixo dele ali uma possibilidade de bater. Como ele estava muito rápido, andando muito rápido aí, não deu outro. Acabou que o barco bateu. Vamos, antes de ver o que aconteceu, né? Vamos ver o que a gente tem de estatística para falar até agora sobre isso, tá? Vamos tentar, em vez de ver todas as pessoas uma a uma, vamos tentar resumi-las de um modo mais gráfico. Se tem 1000 pessoas aqui dentro, então tem uma população de 1000 pessoas. Vamos escolher um atributo importante delas, que atributo, no caso do barco, eu acho que muito importante seria o peso de cada um, né? Então vou chamar de massa, tá? É um atributo que eu estou considerando nessa população. Significa que cada pessoa vai ter a sua massa medida e depois colocada aqui. Várias pessoas tendo uma massa dentro de uma certa faixa de precisão, vai ficar então empilhadas e a gente vai chegar aí, no meu caso aqui, a uma distribuição normal. Pronto. Então, na forma de sino ali, né, com uma média, essa média eu vou chamar de média P, né, da população do navio. Tem uma certa frequência que acontece nessa média, mas esse eixo aqui é frequência, né, vamos fazer o caso mais geral ali, para uma faixa, né, uma faixazinha uma espessura de faixa de peso aqui, de massa. Eu vou ter, então, uma massa I genérica, né, causando uma frequência I. Ou seja, se eu tenho aqui 50 quilos até 51, né, posso ter 19 pessoas. Ou, sei lá, 23 pessoas aqui dentro. Se eu tenho uma outra faixa, eu vou ter bem mais pessoas. Assim vai. Aqui é a frequência da população, né, e se eu somar todo mundo, eu vou ter, então, um número de tripulantes lá, 1000 pessoas.
Essas 1000 pessoas estão espalhadas ao longo dessa curva normal, que tem então uma variabilidade caracterizada por essa distância aqui, né? Chamado desvio padrão da população, tá? Que vem do ponto de fricção até aqui a média, por causa de uma curva bem assimétrica. Interessante, tudo bem, está bem caracterizado, todo mundo está aqui, né? Onde aqui eu tenho uma pessoa acima do peso, empilhado a ela, porque está na mesma faixa de peso, eu tenho outra pessoa que tem a mesma massa, mas ela pode ser, por exemplo, mais alta e magra, né? Desde que ela tenha essa massa, ela vai estar aqui, não importa, né? Tá todo mundo nessa faixa aqui, então tá todo mundo com a mesma massa. Pode ter uma pessoa também mais baixinha, mas mais gordinha, tudo bem. Só que todos eles têm a mesma massa M, digamos aqui, e mais, sei lá, se aqui era I, vamos supor I mais 50 aqui, né? Não sei. Tudo bem, então tá todo mundo aqui. Só que aqui cada elemento aqui dentro equivale a uma pessoa no barco, tá? Do lado de cá, por questão de simetria também, então pessoas, ou uma criança ou uma pessoa muito magrinha com o peso abaixo da média. Tudo bem. Eu agora, dando continuidade à minha história, né, contei para vocês que o barquinho bateu. E infelizmente, ao bater, né, o destino aí quis que ele, infelizmente, afundasse, tá? Então ele afundou, o barquinho afundando, todo mundo teve que ir correndo para os barcos salva-vidas. E como eu disse, cabia para todo mundo, né? Deu tempo do capitão avisar, né? Falou, pessoal, todo mundo vai para os barquinhos salva-vidas. Só que isso tem que ser feito rápido, né? Então não se preocupem com quem está do seu lado. Vai correndo para o primeiro que você barquinho salva-vida que você encontrar, tá? Não tem essa de esperar as pessoas, não. Isso fez com que essa distribuição de pessoas que vão ocupar esses barquinhos salva-vidas, esses 100 barquinhos salva-vidas, né, seja aleatória, tá? As pessoas foram como se fosse, num experimento, né, uma coleta de amostras aleatórias, tá? De elementos aleatórios, compondo então uma amostra que tem 10 elementos aqui dentro, né, cada barquinho. E eles foram aleatoriamente escolhidos dentro do barquinho, tá? Isso é importante para fins estatísticos, né? Senão enviesava. Por exemplo, eu não posso dizer aí que tinha uma equipe de sumô aí dentro e eles ficaram todos juntos dentro do barquinho, né? Foi cada um pro seu lado. Poderia até ter, mas foi todo mundo pro seu barquinho. Para um barquinho diferente aí na correria. Pronto. A historinha, se eu quiser continuar ela aqui, né? Ela vai então aparecer, só que agora os barquinhos que tem aqui dentro têm as suas massas médias. E eu posso caracterizar ela, né? Fazer agora uma outra distribuição. E o que se tornou... O que aqui era população, era pessoas, né? A população agora são populações de barquinhos. Notem isso, né? Onde cada barquinho é composta por 10 pessoas. Então nós temos aí uma hierarquia acima. O que eu estou querendo dizer para vocês? Se aqui eu chamava de distribuição populacional, eu também posso chamá-la de parental, porque ela vai ser uma distribuição espécie de pai de uma outra distribuição derivada dessa, aonde os componentes que estão aqui dentro eles não representam mais um único elemento, e sim um barquinho que contém N elementos. N agora eu chamei de N minúsculo, que era a quantidade de pessoas dentro do barquinho, enquanto aqui era N maiúsculo, tá? Era todo o transatlântico aqui dentro. E posso então caracterizar ela de modo resumido com um histograma também. E lembrando que enquanto aqui eu tinha massa como variável, aqui eu vou ter massa média como variável. Então a variável vai ser a média de Nzinho, né, pessoas no barco. Diferente daqui, né? O que eu estou querendo dizer? Que aqui, ó, quando eu tenho um elemento acima da média, eu não tenho uma pessoa acima da média, mas eu tenho um barquinho ocupado por 10 pessoas cuja média seja acima da média. Então eu tenho talvez aqui uma pessoa muito magrinha, que nunca estaria aqui. Mas ela agora está, porque aqui na outra ponta talvez tenha uma pessoa bem mais acima do peso, né? Aqui no meio também talvez esteja algum bem mais acima do peso, né? Então, assim vai. Então, sorte que, notem, a presença de um magrinho aqui ia trazer o peso desse barco mais para perto da média. O que não acontecia aqui. É por isso que eu vou ter aqui menos espalhamento,
tá? No caso simétrico seria um barquinho de gente mais magrinha. Para ele estar muito longe da média, vai ser muito raro. Eu preciso contar com a sorte de que para preencher esse barquinho ao aleatório, me apareceu várias pessoas, né, abaixo da média juntas, tá? Aí isso a gente consegue intuir bem por que essa distribuição ela é menos espalhada. É quantificada também por um desvio padrão, só que agora, porque isso aqui é composto por amostras da parental, né, vou chamar de distribuição amostral. E agora eu tenho um sigma A, enquanto aqui era um sigma P, tá? Aqui eu também vou ter uma frequência associada para cada faixa de massa média, que eu vou ter aqui, né? Só que aqui, enquanto eu tenho uma frequência P, aqui eu vou ter uma frequência A. E a somatória das frequências A vai dar, então, o número de barquinhos, que era 100. Tudo bem? Interessante. Só que, vamos conferir mais o seguinte. Será que tem relação entre essa curva e essa curva em relação à média? Sim, podemos dizer que sim. Por quê? Porque se aqui tem 10 barquinhos e eu vou tomando a média deles para comprar esses pontos, o valor médio aqui vai ter todos os barquinhos e equivale então a ter todas as pessoas. Então a média vai dar igualzinho. Então eu posso dizer que a média da distribuição amostral é igual à média da população, né, ou da distribuição parental. É uma relação de igualdade, tá? Isso é muito útil para a gente. Agora, seria interessante se a gente encontrasse uma relação entre os desvios padrões, né? E essa relação existe. Essa relação, eu posso mostrar aí, né, que ela é dada da seguinte forma. A variância da distribuição amostral, que é o quadrado do desvio padrão, é igual à variância da populacional, ou da parental, né, dividido pelo número de pessoas que estão dentro do barquinho. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que a variabilidade ela é dividida, né? Daqui para cá. É bem mais difícil, né? N vezes mais difícil eu ter as pessoas, todas elas trazendo o barquinho para um lado, né? Uma posição mais para longe da média, tá? Tem ainda, nesse caso em particular, onde as pessoas elas foram colocadas na forma de combinação, não foi arranjo, por quê? Porque não importa se aqui tem uma pessoa e aqui tem outra e depois elas trocam de lugar, não importa, estão todas dentro do mesmo barquinho, né? E nesse caso de combinação sem repetição, por que é sem repetição? Porque, por exemplo, o Joãozinho, ele foi parar num barco, ele não pode ir 2 vezes no mesmo barco, né? Então não se considerou que ele se repetiu. Nesse caso, eu tenho aí ainda, para complementar a relação entre esses desvios padrões, o seguinte fator. Pronto. Nesse caso em particular do minha historinha, aqui eu vou ter 1000 menos 10 dá 990, dividido por 1000 menos 1, 999. Esse valor, ele dá muito perto de 1, então ele fica quase neutro aqui dentro, tá? Muitas vezes você encontra, para o caso, né? Para o caso de você ter um N muito, muito maior do que um Nzinho, você vai ter, então, isso daqui sendo igual a 1, você pode dizer, então, que que o desvio padrão da distribuição amostral, que é essa daqui, ela é igual ao desvio padrão da distribuição populacional parental dividido por raiz de N. Onde o que eu fiz? Né? Eu tirei a raiz, tudo isso aqui eu considerei igual a 1. Tá? Exatamente por quê? Porque eu tenho isso daqui muito maior do que o outro. Outro caso que nem preciso essa condição para eu considerar essa igualdade seria se eu tivesse, por exemplo, um arranjo com repetição. Outras situações. Eu posso ter que isso aqui nem venha a existir. Na maioria dos livros, você nem vai chegar a ver isso aqui para casos de relação entre elas, porque na maioria dos exercícios, né, esse número é grande em relação a esse. Tá? Por exemplo, laboratório. Né? Você pode fazer uma medição, um número aí virtualmente infinito de medições. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser desprezível, né? Desprezável. Né? Pronto. Então, vamos continuar a nossa história. O que aconteceu logo ali? Para a sorte, né, de uma pessoa que estava no barco. Né? Pronto. O que aconteceu foi que... Vamos pensar aí no barco do Joãozinho, né? O Joãozinho estava aqui assim. No barquinho, sei lá, né? No número 3, vamos supor, né? O barquinho número 3. Aqui eu tenho vários barquinhos, né? O barquinho 75 está aqui, o barquinho 19 está aqui, né? Eu tenho 100 barquinhos, tá? Vamos supor aí o barquinho do Joãozinho foi encontrado, né? No meio do alto mar ali, um outro barco maior
estava passando por ali, felizmente, e encontrou o Joãozinho, né, dentro do barquinho. Os outros barquinhos foram espalhando ali nas correntes, né, por enquanto não sabemos o que aconteceu. Mas já sabemos aqui que o Joãozinho que estava aqui dentro ele foi salvo, né? Junto com outras pessoas, né? Então vamos supor também que a Rose estava aqui, né? Tá? A Rose, no caso ali, por sorte, né? Por aleatório, porque estavam perto aqui, mas poderiam ter passado no outro barco, né? Foi só para a história mesmo. Então a pessoa soltou uma boia para o Joãozinho, né? Jogou uma boia para ele, né? E para todo mundo do barco para salvar eles. Só que aqui dentro do mesmo barco tinha um estatístico. E ele estava de olho no barquinho também, estava de olho no que estava acontecendo. E ele viu a cena. Mais intrigantemente, ele viu uma coisa, né? Ele viu que dentro do barquinho, o barquinho tinha umas certas marquinhas aqui assim, né? E ele viu essas marquinhas aqui. Inclusive ele viu uma marquinha que estava, aqui é o nível da água, né? E ele viu exatamente que uma marquinha estava muito... A marquinha do nível de peso do barquinho onde ele foi encontrado, né? Estava muito perto ali, né? Então ele podia estar com risco de afundar, né? Aí ele chegou a pensar, falou, caramba, né? Se isso for verdade, né? Ele olhando ali do barquinho, quando ele viu esse detalhe, ele inclusive viu aqui um valor crítico escrito aqui dentro, tá? Aqui dentro tinha um valor escrito, massa média crítica. Estava escrito aqui, né? Então ele falou assim, nossa, não está muito longe de uma massa média crítica que leva a afundar, tá? O barquinho vai afundar se estiver aqui dentro. E aí, quando ele viu isso, ele começou logo a pensar, né? Dentro do que ele viu, tá? Então ele começou a fazer umas certas elucubrações ali, né? Ele falou, caramba, né? Se, né? Esse barquinho que tá aqui assim, tá perto de afundar com esse número de pessoas aqui dentro, né? Esse barquinho, sendo uma amostra de um barco maior, pode ser que na pressa venha parar um barco desses de salva-vidas com uma combinação maior do que esse valor aqui. E nesse caso vai ter barquinho aí perto de afundar. Eu vou precisar avisar o capitão, né? O que está acontecendo. Então ele começou a lucubrar na cabeça dele algumas possíveis situações ali, tá? Como assim? Ele começou a fazer a seguinte suposição estatística, né? Será que a média de massa, né, do barquinho, do transatlântico, era maior que um valor crítico para o qual teria pelo menos uma combinação de pessoas aqui muito pesada que levaria a esse barquinho salva-vidas mesmo a afundar? Será que isso seria possível? Né? Foi a pergunta que ele se pôs a resolver, né? E aí, como é que eu poderia pensar nisso? Eu usaria essa distribuição ou essa? Horas. Nós vimos que aqui, ó, eu tenho pessoinhas. Um elemento é uma pessoa. Aqui, nessa curva amostral, um elemento é um barco de pessoas. Então a gente tem que focar nessa curva aqui, tá? Por quê? Porque um barco constitui-se uma amostra de N pessoas. Eu quero saber se esse barco aqui vai afundar ou não, né? Esse barco não, mas se tem aí outros barcos que não são esse, mas que vieram da mesma população, que está com uma combinação de pessoas a ponto de afundar, porque é maior do que a massa média crítica, né? O que ele está querendo saber aí? Ele está querendo saber o seguinte. Ó, vamos supor que aqui eu tenho essa distribuição amostral, né? E eu tenho aqui uma massa crítica definida, a massa média crítica definida pelo fabricante do barquinho.
E eu quero saber se essa área de pessoas abaixo, acima, né, da massa crítica aqui, acaba cabendo um ou mais barquinhos, né? Se isso for verdade, lascou-se. E para ter um barquinho aqui assim, pelo menos um barquinho, esse valor da média da população, porque é igual da população, da amostral e da parental são iguais à média, em termos médios, né? Tem que ser um valor crítico. Se esse daqui for um valor crítico a ponto de encher uma área aqui com um barquinho, então temos que apressar e procurar mais barquinhos, porque deve ter barquinho perto de afundar. Essa é a pergunta que ele está se fazendo agora, tá? Que ele pode dizer que ele tem, né? O que ele pode dizer aí? Olha, eu disponho disso aí para calcular. Vamos supor que, como ele está sempre acompanhando os barcos ali, né? Ele conhece muito bem os desvios padrões de populações de barquinhos. Por quê? Porque o desvio padrão ela é esse espalhamento aqui, ó, e não aonde está. Por exemplo, eu posso pensar em trazer essa população inteira para cá sem mexer no espalhamento, né? Então eu tenho mais média, ou um valor crítico menor, né? Um valor da população menor ou maior, se eu trago a curva inteira para lá ou para cá. Se eu trago mais para cá, isso aqui aumenta, né? Essa área aumenta acima do valor crítico, tá? Mas eu posso andar isso aqui para lá ou para cá, né? Sem mexer com o desvio padrão. E esse desvio padrão ele pode ter pego na literatura aí de barquinhos, tá? De transatlânticos. Então isso, vamos supor que ele já tem, né? Por ser um cara que está sempre navegando e acompanhando a frota ali. Outro valor que ele pode considerar que ele tem, e eu vou explicar nos bastidores por quê, é o valor crítico. Vamos supor que ele sabe esse valor crítico. Eu sei qual que é. Então, se eu tenho esse valor crítico, eu posso confrontar ele e saber, né, se isso é verdade ou não. O que mais que ele pode ter? Ele não tem agora, mas ele só de mandar as pessoas subir no barquinho deles e botar uma balança lá e pesar, ele vai ter então a média do barquinho 3, que ele vai chamar agora de amostra dele, né? Então isso ele tem. É como se alguém fosse lá no laboratório e me disse uma amostra com 10 elementos, né, para qualquer propriedade. Então esses 3 ele tem. Felizmente ele tem. Será que ele já consegue avançar nisso? Bom, como é que ele fez esse avanço? Ele pensou o seguinte: horas, meu teste tipo Z, e por que é o Z? É porque eu tenho o desvio padrão da população, tá? Isso para mim é dado. Se não tivesse, seria T, e a dinâmica é muitíssimo semelhante. A gente vai talvez ver numa outra aula. Então vamos lá. Eu posso fazer um teste tipo Z com as seguintes hipóteses. A hipótese nula vai ser de que a média do transatlântico é igual ao valor crítico. Até ser igual ao valor crítico, essa área aqui ainda não cabe um barquinho. Vamos supor que cabe só meio, arredondando aí nenhum, tá? O problema vai ser se ela for maior do que o valor crítico. E é isso que ele está preocupado, é isso que ele quer saber. Porque se isso aqui for verdade, ele tem que correr para o capitão e falar: olha, não só temos que correr de qualquer jeito, né, porque tem pessoas afundando por aí, mas agora a gente tem uma chance bem maior disso acontecer, tá? É isso que ele quer mostrar, ele quer dar uma acelerada aí. Então é isso que ele quer saber. De novo, isso aqui chama H1, isso aqui chama H0, isso aqui pode ser nula, isso aqui pode ser alternativa. E ele quer saber isso, como eu já falei algumas vezes. Só que em estatística, você, quando quer saber isso, você começa admitindo que isso é verdade. É igual na matemática dedutiva, né? É igual o teste de absurdo. Você quer provar que, por exemplo, raiz de 2 é um número irracional, você começa declarando o contrário. Você começa dizendo que ele é racional e vai desenvolvendo, chegando à conclusão absurda de que ele sempre vai ser divisível aí, né? Então, o que vai acontecer? Se você chegou num absurdo ao desenvolver o oposto do que você se propôs a querer aceitar, né? Você pode concluir que o que você queria é verdade. Isso é um teste típico de absurdo, né? Você vai querer provar isso, pode conseguir ou não, se encontrar um absurdo fazendo isso. Começando com o oposto. Você, então, eu quero encontrar isso, começo dizendo que isso é verdadeiro. Como é que eu vou fazer em termos gráficos aqui, estatísticos? Eu vou literalmente assumir que essa hipótese a hipótese nula é a verdadeira, querendo provar que se isso aqui for verdadeiro, eu vou ter um absurdo estatístico
e aí então posso vir para cá, já que encontrei um absurdo se assumir que isso é verdadeiro. Em termos determinísticos, né, ou na matemática, aí, eu vou ter como absurdo coisas do tipo 2 é igual a 3, ou enfim, né, coisas realmente inválidas e pronto. Em termos estatísticos, um absurdo seria encontrar algo muito, muito improvável. Tá? Então vamos lá, vamos começar a dizer que isso é verdadeiro, é o oposto do que eu queria. Sempre é assim, né? Eu quero obter isso, mas tem que começar com isso. Então vamos começar a dizer que isso é verdadeiro, que eu tenho uma média igual à média crítica. A média do transatlântico inteiro é igual à média crítica, né? Vamos começar assim, tá? Pronto. Eu tenho uma amostra, vou posicionar ela aqui. A amostra que eu encontrei está bem aqui assim, ó. Massa crítica do barquinho 3. Tá aqui. Pronto. Aí agora a grande pergunta, né? Se, e eu tô cravado com o valor aqui, ó. Se isso for verdade, que é o que eu comecei a desenvolver falando isso, se isso for verdade, a amostra que eu encontrei está aqui. O absurdo vem da seguinte hipótese, né? Se a amostra está aqui e essa área é muito pequena, a probabilidade de eu encontrar uma amostra aqui é muito pequena, então já tem um absurdo. E qual que vai ser o critério de dizer que é absurdo ou não? O que é pequeno ou grande em termos de área? Você vai definir algo chamado significância do seu teste, né? E geralmente se define aí, na maioria dos trabalhos de engenharia, né, uma probabilidade de 5%. Então você vai ter aí um nível de significância de 0,05, tá? Ou um nível de confiança 1 menos alfa, né? O que é isso aqui, né? É a certeza menos a sua significância. Então eu vou ter aqui, que eu chamo de nível de confiança, né? Que você vai chegar nele a partir da sua escolha do nível de significância. Então, você escolhendo, por exemplo, 5%, se você tiver uma probabilidade menor do que 5% disso ter acontecido, então é um absurdo você pensar que a hipótese H0 é verdade. Como assim? Ora, se a minha média da população do transatlântico for essa, apenas, vamos supor, né, 2,3% das combinações possíveis de todo mundo ir para o barquinho vai me cair aqui. Será que eu realmente tive esse azar todo de 2,3%? Será? Então é nessa hora que você pode dizer, é menor do que o meu alfa, então é absurdo. Se não for menor do que o meu alfa, não é absurdo, então eu não posso conseguir o que eu quero. Eu tenho que, infelizmente, me manter aí sem essa prova, tá? Equivaleria a você continuar fazendo exercício na matemática, né, e nunca chegar em um absurdo e também não chegar ao fim. Você tem que parar por aí, tá? Então, nesse caso, se, né, eu aqui chegar numa área muito grande, maior do que o nível de significância que eu queria, eu, sim, infelizmente, não consigo rejeitar a H0 em favor da minha H1, né, da minha hipótese alternativa. Nesse caso, equivaleria assim, olha, eu não posso chegar para o capitão e falar, vamos correr mais rápido ainda, porque vai ter sim, né, é bem provável que tenha barcos aí. Tá? Se eu conseguir provar isso, né, se eu conseguir encontrar uma área muito pequena aqui, por exemplo, 2,3%, como eu falei, né, e a área do nível de significância que eu queria, que dá os 5%, tá aqui assim, ó, aqui é a área alfa, né, e aqui é a minha área tal, né, a minha área que eu vou chamar, então, de p-value. Né? Se essa área aqui é muito maior do que essa, então eu posso sim dizer, olha, é muito improvável de que isso tenha sido por azar estatístico, que a média da população seja exatamente aqui, né, que é igual à média crítica, o valor crítico lá, né, porque apenas, se fosse o que for verdade, apenas um tiquinho de nada explicaria o porquê que eu fui lá e tirei, tá? O mais provável, então, já que isso aqui é 2,33%, e eu fui no mar e peguei essa amostra 3 aqui, né? Aqui não é o valor crítico não, aqui é a amostra 3, tá? Perdão. Então, se eu peguei essa amostrinha aqui no mar, né? O mais provável é que essa probabilidade não seja 2,3%, seja maior. E para essa probabilidade ser maior, é só eu trazer isso aqui para cá, ó. Vai de acordo com a minha afirmação alternativa, de que a média é, na verdade, maior, porque ela explicaria de forma mais completa o meu azar estatístico, né? Ela estaria mais embasada aqui e seria menos absurdo, tá?
É isso que se faz no teste tipo Z e no teste T também. A diferença é que como é que eu vou descobrir a variabilidade. No caso do teste tipo Z, como eu conheço a populacional, olha só, se eu tenho a populacional e tenho essa relação, eu posso então descobrir qual que é esse valor aqui em função do desvio padrão da população, né? Vai ser o desvio padrão da população dividido por raiz de n. Esse é do ponto de inflexão até a média, que essa é a minha variabilidade, né? Na minha curva, sendo que essa daqui, pessoal, é a amostral, né? Por quê? Porque o barquinho que eu encontrei, o M3, né, a minha média de barquinhos lá, e aqui sempre médias, né, tá aqui. E ele é um barquinho composto por 10 pessoas, e não uma pessoinha de cada um, tá? Foi assim que ele resolveu expor de modo mais claro aí na cabeça dele para poder depois botar números, né, quantificar isso. Poxa, legal. E como é que eu vou resolver, então, o resto do exercício aqui, né? Como é que eu vou chegar numa conclusão mais numérica? Vamos continuar, então. O que ele vai fazer? Nós já sabemos, de aulas anteriores aí, que numa distribuição Z normal, né, padrão, onde eu tenho a média 0, desvio padrão 1, tá? É só eu ir num livro de tabela tipo Z lá, né, que eu encontro, se eu tenho aqui uma certa área A, né, eu vou ter sempre uma distância Z aqui, e eu tenho na tabela duas entradas, aliás, uma entrada e uma saída. Eu posso escolher com qual eu entro e qual que eu saio. De tal sorte que sempre vai ser assim, ó. A área atrás da curva aqui vai ser uma função, que geralmente o livro chama de φ de Z. Como assim? Eu entro com uma área e pego o Z, ou eu entro com o Z e pego uma área, tá? Também posso dizer que Z é uma função inversa, né, da área A, tá? Isso a gente já tinha aprendido a fazer, né? O que às vezes a gente não tem, né, na maioria das vezes a gente não tem, é uma distribuição padrão. Então a gente tem que padronizar. E para padronizar, a fórmula é a seguinte: se eu tenho uma distribuição que tem uma média, não é Z, é μP, né, da população, e o desvio padrão não é 1, mas sim sigma P, para converter para uma curva Z, a gente também já viu em aulas anteriores, vai ser o seguinte, para o caso ali, né? Vamos pensar para o caso genérico, então. Eu tenho aqui a variável, um atributo qualquer, tá? Menos a média da população qualquer, né, dividido pelo desvio padrão de uma população qualquer. É assim que você vem e se recorre. O que isso aqui faz? Ele traz a sua distribuição inteirinha para a média 0 e achata ou estica ela, né, para ela ter também um desvio padrão igual a 1. É só isso que essa fórmula faz. E assim você pode ir na tabela e pegar a área que você quer, tá? Ou o afastamento que você quer da média, que está aqui dentro, né? Pronto. Então, no caso desse exercício em particular, ele vai fazer a mesma coisa, onde em vez de sigma, ele vai pegar o sigma da população dividido por raiz de n, porque é o desvio padrão da curva aqui, ó. Esse é o desvio padrão da curva, né? Em vez da média geral, ele vai pegar, como ele disse, né? Como ele disse que a média, já partindo da premissa ali do absurdo, né? Quando ele começou dizendo isso, então, no caso, o nosso Z, que a gente vai calcular ele, o G calculado, ele vai ser igual a minha média de barquinho 3, né? Menos o V crítico, porque ele falou que é igual à média, né? Mas a partir dessa premissa aí, dividido por quem? Pelo desvio padrão dessa curva. E o desvio padrão dessa curva é sigma dessa curva mais dividido por raiz de n. Com isso daqui, ele vai descobrir o valor calculado, né, que é essa distância aqui em número de desvios padrões, para procurar na curva normal descobrir qual é, aliás, perdão, né, não é até alfa, é até o valor M3 que ele usou para estar aqui. Então, com isso, ele vai descobrir que valor é esse daí, né? Se você fizer partir dessa fórmula aqui, quem que você vai ter para comparar, para saber se essa área é maior? Você tem que ter um Z tabelado. E o Z tabelado vai ser em função
do alfa que você escolheu. Então você vai fazer isso, você vai lá na tabela, para o alfa que você escolheu, onde o alfa ele é um valor de área, tá? Então você vai colocar o alfa aqui e descobrir o z tabelado. Se o z seu calculado for maior do que o z tabelado, né, você então vai poder dizer, olha, encontrei um absurdo estatístico. É muito improvável, então você vai poder então rejeita-se H0 em favor, né, da hipótese alternativa. Então, se isso acontecer, você vai poder dizer, olha, é muito improvável, o mais provável de que esse valor aqui seja maior, tá? Eu decidi fazer unilateral, eu só considerei a possibilidade dele ser maior. Por quê? Porque para mim é bem, até melhor, né? Eu não estou querendo interessado em saber se é menor do que o valor crítico, porque se for menor que o valor crítico, todo mundo se salva e, né, é só questão de tempo de encontrar a turma no mar. Mas não tem ninguém aí querendo saber se essa probabilidade é alta. A probabilidade que a gente quer saber agora é se é alta de ter alguém se afundando, na verdade, né? Outra maneira que eu posso fazer a mesma comparação, em vez de ser z tabelado versus z calculado, é ir direto no seu alfa e o p-value. E quem que vai ser o p-value? Ora, o p-value é o valor que dá aqui, né? É o p-value. Nesse caso, eu vou vir com o valor z calculado e descobrir qual que é a área, essa área aqui, né? Naquela função ali, ó. Só que agora eu entro com o z calculado na tabela, vou atrás e encontro essa área que é igual ao p-value. Tá? Que é essa área que está dentro, ó. Né? Equivale assim a qual que é a porcentagem, né, de amostras que são combinações possíveis vindas da população que tem esse valor ou mais. Essa é a área, né, quantificada pelo p-value. E aí eu vou fazer a seguinte comparação, né? Se o seu p-value for menor do que sua significância que foi escolhido, e é bom, antes de fazer o teste, escolher logo isso aqui, porque senão você vai ficar tentando enviesar o negócio, né? Normal. Você encontra às vezes 2,4, né, de p-value e fala, então eu posso diminuir isso aqui depois, mas isso aí você já enviesou, tá? O bom teste estatístico vem quando você estipula bem antes de fazer o exercício, porque não é tão quantificável assim, para onde você ficar usando essas regras. Você tem que primeiro definir e ir para frente. Se encontrou, ótimo, você pode dizer que rejeitou, tá? Você não pode ficar mexendo depois que você fez o exercício e descobriu quanto é que é o p-value, tá? Porque senão você embiesa, né? Se for menor do que o alfa, você chega na mesma conclusão que lá, você rejeita-se, né? Rejeita-se H0 também em favor de H1, tá? Nota que, apesar disso aqui parecer diferente, é a mesma coisa. Por quê? Quando é que o meu p-value vai ser menor do que o alfa? Quando essa distância z calculado for maior do que z tabelado. Daqui assim, ó, eu tenho a distância de z tabelado. E daqui até aqui eu tenho a de z calculado. É isso, basicamente, o que eu fiz, tá? Vamos dar um finalzinho, então, para nossa história, né? Vamos supor, por exemplo, que ele encontrou um caso aí de... Ele foi capaz de rejeitar igual a zero. Então, o que ele vai falar? Ele vai falar assim, pessoal, é bem significativo, tá? Rejeitamos a hipótese H0, o mais provável é que realmente isso tenha acontecido, tá? Não é certeza, e eu também não posso cometer o seguinte erro, de dizer que, já que eu consegui rejeitar H0, então eu tenho 95% de chance disso ser verdade, né? Disso que ser verdade. Não tem, porque você começou com a probabilidade condicional. Você começou dizendo assim, ó, se isso for verdade, apenas, por exemplo, 5% da área está aqui. Mas como você não sabe a probabilidade de se isso ser verdade, você não tem a probabilidade global da coisa, tá? Então é um erro muito comum das pessoas acharem que provou com 95% que a hipótese H1 é verdadeira. Não foi isso que você fez, tá? Outra coisa, se vamos supor que ele não consiga rejeitar, então ele vai ter que ficar assim mesmo, né? Ele vai falar, não consegui, só isso. A conclusão não é assim, então eu provei com 95% de que H0 tá verdadeira. Pior ainda, também não foi isso que você fez. Você não queria nem provar isso, você queria provar era isso. Você só começou e continuou e não chegou no absurdo, infelizmente. Então, pronto, mas você não consegue provar isso. Para provar isso é um outro tipo de teste, né? E
se você não conseguiu rejeitar isso, então fica por aí mesmo. Se você conseguir, não é com esse nível de confiança que você vai poder dizer que isso é verdadeiro, tá? Por quê? Porque ainda você não computou a probabilidade de isso não ser verdade, né? Porque você já começou com a condição, ó, isso, né? Isso é verdade. Se isso for verdade, só 2% ou 2,33% das amostras poderiam me explicar por que eu peguei o barquinho 3 com esse peso, tá? Então as conclusões que você tem é meio limitadas, não pode sair expandindo por aí não. Vamos dar um fim então para nossa historinha. Nossa historinha vai terminar aí com um final feliz, né? Claro, né? Então nós temos aí todo mundo chegando numa ilha, né? Numa ilhinhazinha, né? Uma ilhazinha bonita, os barquinhos estão chegando nela aqui, né? Temos aí vegetação, né? Temos aí também, então aí vamos supor aí um apoio, né? Que já chegou, tá chegando aí, né? Olha que beleza. Nem demorou muito, né? Já chegou aí um helicóptero para salvar a turma, né? Os barquinhos foram acabando chegando aqui pela corrente, né? Todos os 99 barquinhos estão chegando aqui, né? Nessa ilha, para pelo menos esperar até o retorno aqui. E vamos supor aí que deram de cara com um pirata, né? E o pirata ficou super surpreso, né? Porque ele estava acabando de enterrar o seu tesouro aqui, né? Assim a gente encerra essa história, tá? Foi um exemplo estatístico ali, mas vamos mostrar para vocês aí os bastidores, que eu falei, como é que ele sabia, né? A gente assumiu que ele sabia qual que era o valor crítico ali. Ele era um bom estatístico e conseguiu imaginar isso, né? Por isso que eu vou colocar aqui atrás das cortinas, né? Foi um teste de bastidores, tá? Como ele sabia do desvio padrão, né? Eu já falei, ele simplesmente tinha um relato aí de vários navios, né? E todos eles podiam ser considerados com a mesma variabilidade. Agora, não com a mesma média, tá? A média podia mudar. Então isso explica por que já sabia o desvio padrão. Agora, o valor crítico, não expliquei ainda como é que ele sabia. E como é que ele sabia isso? Vamos mostrar, né? Ele não fez nada muito estranho do que a gente já fez aqui, só que agora ele fez o caminho oposto. Ele pensou assim, ó, a partir do momento, né, que eu sei que essa distribuição aqui, sendo normal, o teorema limite central diz, né, em estatística, que a amostral vai ser ainda mais normal, né, porque a manipulação de vários fatores juntos causa isso, né? Então eu vou ter aqui uma distribuição normal, e se eu tenho um valor crítico que eu sei definido aqui, é só eu pensar assim, ó, pronto. Se eu tenho valor crítico aqui, eu vou ter um valor também crítico aqui, e essa distância eu sei calcular. Esse valor eu sei porque está escrito no barquinho, estava escrito um número, por exemplo, 80 quilos, né? Se tem aqui um peso médio de 80 quilos e 10 pessoas, 800 quilos é o valor limite. Se tiver 810, ele afunda. Ou seja, se a média for 81, digamos que ele afunda, tá? Então esse valor ele tem, esse valor aqui ele não tem, mas ele consegue calcular por esse afastamento. É só lembrar assim, ó, o desvio padrão aqui da amostral, porque isso aqui é amostral, tá? É amostral, porque nós estamos falando de barquinhos, não de pessoas, de barquinho com pessoas, né? São amostras e não elementos diretos. Ele tem esse desvio padrão amostral, tá? E ele tem também esse valor aqui, né? Então, o que ele precisa, né? Ele precisa saber essa área aqui. Essa área ele sabe. É só pensar no seguinte, ó, se eu tenho 100 barquinhos, para nenhum afundar, eu tenho que ter uma área aqui menor do que 0,005, meio por cento, né? Por quê? Porque meio por cento é menos da metade de um barquinho, né? É metade de um barquinho. Então essa área tem que ser menor do que isso daqui. Se essa área for menor do que metade de um barquinho, significa que nenhum barquinho, arredondando, tá? Nenhum barquinho vai cair nessa área ingrata aí de estar acima, né, da média crítica. E qual que é o valor que você vai ter aqui? Esse valor C. Esse valor C vai ser igual a o que você tem de valor crítico, tá? Porque ele é menor, né? Então você tem aqui média do barquinho crítico, tá ali,
menos, porque ele está para cá do valor crítico, tá? Menos. Aí, ó, eu fui na tabela e descobri qual que é esse afastamento padrão para 0,5%. Então é 5 por 1000. E esse afastamento aqui eu tenho um Z de 2,57. Eu fui na tabela, né, para essa área aqui, tá? Eu fui na tabela com a área 0,5%. Eu fui lá na tabela, achei dentro daquele número todo, encontrei algo bem parecido com 0,5%. Aí eu fui lá e peguei na linha o Z que leva a essa área, que é essa daqui. Então tem 2,57 desvios padrões. E quem que é o desvio padrão dessa curva? O da população que ele falou que ele tem, dividido por raiz de n. É assim que ele chegou a calcular e descobrir, então, o valor crítico que levaria aí a ter um barquinho afundando, porque assim não ia levar nenhum, né? Aqui está no limite crítico. Mais um pouquinho do que isso, né? Se você falou que fumar um pouquinho, aí você vai ter, então, talvez aí 1%, que 1% de 100 é um barquinho afundando. Foi assim que ele fez, tá? Então, espero que tenha ficado didático essa historinha aí, meio pouco original, né? Mas que tinha os elementos estatísticos suficientes para mostrar aí a dinâmica atrás de um teste Z. Muito obrigado.